O que é o mercado de Magic e por que você precisa acompanhá-lo? Essa é a questão que vamos falar no vídeo de hoje. Muitas pessoas que jogam Magic sabem, por exemplo, que esse é o jogo de cartas colecionáveis mais jogado no mundo. É interessante pensar quanto um elemento da cultura popular como esse tem aumentado o seu valor financeiro e como isso fica muito claro quando analisamos as crescentes índices de negociações em colecionáveis desse tipo. Chegamos ao ponto onde temos a possibilidade de uma nova forma de investimento financeiro que pode ser viável, ou no mínimo uma oportunidade onde os jogadores mais antenados possam minimizar seus gastos, melhorando sua performance e diminuir seus prejuízos. Quando se fala em mercado de Magic, é importante ressaltar a diferença entre o mercado primário, que é aquele mercado de novos produtos que são vendidos pela Wizards of the Coast através de suas redes de distribuição. Basicamente, são os produtos selados de lojas, distribuidoras e etc. E o mercado secundário, que é aquele mercado que é, em tese, desregulamentado, onde compradores e vendedores trocam seus produtos. Bom, o mercado primário vai muito bem, obrigado. Nos últimos anos, a Hasbro, que é a dona da Wizards of the Coast desde 1999, divulgou um balanço que aponta ganhos na faixa de R$ 1 bilhão. Já são 4 anos consecutivos de crescimento. Embora exista uma forte relação entre esses dois mercados, que podemos discutir em outro vídeo, vale dizer que o mercado secundário seria o foco do nosso estudo. Então, como vai o mercado secundário? Como falamos inicialmente, vemos cada vez mais quantias maiores sendo gastas em produtos colecionáveis da cultura popular. Isso acontece, por exemplo, em outros jogos de cartas colecionáveis como Pokémon e Yu-Gi-Oh! E bem, no jogo de cartas colecionáveis mais jogado do mundo e com valores de mercado primário tão altos, não seria diferente. Para se ter uma ideia, no início de 2021, uma Black Lotus da edição Alpha, autografada pelo artista original, chegou a ser vendida por aproximadamente R$ 3 milhões. Sim, o mercado secundário de Magic, assim como muitas das formas como nos relacionamos e consumimos hoje, mudou e evoluiu muito. Para quem é jogador mais antigo de Magic, vale a pergunta: vocês se lembram como era difícil trocar e comprar cartas de Magic há 10 anos atrás? Pois é, essa evolução do mercado secundário foi uma das bases que impulsionou esse mercado. Hoje é possível, através de diversas ferramentas, não só acompanhar preços, mas verificar e certificar autenticidade, estatísticas de aumento, procura de cards, histórico, etc. Tudo isso torna possível uma existência mais ordenada e transparente desse universo. Porém, seria impossível entender o que é o mercado de Magic sem primeiro entender o funcionamento da oferta e demanda desse mercado. A lei da oferta e demanda, ou lei da oferta e da procura, é a lei que rege todo tipo de mercado no sistema capitalista. No Magic não é muito diferente. A oferta nesse mercado se resume basicamente a Wizards of the Coast, intermediários, que são distribuidoras, e negócios relacionados como lojas e etc. No que se refere a Wizard e suas distribuidoras, ou seja, o mercado primário, essa oferta é feita através do conhecido modelo de produtos, que vai desde boosters até packs e caixas de produtos, cada um
com sua característica e preço, que vejam bem, são relativamente fixos e conhecidos. No mercado secundário, como já dissemos, que tem como característica um nível de desregulamentação, não encontramos esses produtos com preços bem definidos e fixos como no mercado primário. Quando retomamos o histórico da evolução desse mercado, lembramos que a definição de preço lá atrás se dava através de revistas voltadas a hobbies, onde os editores consultavam donos de lojas para saber os preços dos cards. Com a evolução do mercado secundário, hoje é possível contar com um extenso marketplace, um maior acompanhamento de histórico de preços e uma melhor distribuição dos cards no mercado como um todo, o que estruturou imensamente a oferta nesse mercado. A demanda ou procura no mercado de Magic é composta por 3 tipos básicos de pessoas: os jogadores, os colecionadores e os investidores. É muito importante ter em mente esses 3 fatores quando consideramos o aumento ou a queda no preço de um determinado card. Por exemplo, quando se fala em demanda e procura, um card pode spikear por 3 motivos. Primeiro, ele pode estar sendo muito jogado. O segundo, o card pode ser um item de colecionador. E o terceiro, os investidores podem ter dado buyout para especular em um ganho futuro. Esses 3 fatores provocam uma forte procura, demanda, e estão ainda ligados entre si. Dessa introdução básica do mercado de Magic, podemos tirar algumas conclusões. Primeiro, a crescente evolução dos mecanismos de organização desse mercado primário e secundário propiciaram um grande crescimento desses mercados como um todo, ao ponto de surgirem investidores no ramo do mercado secundário. Segundo, embora muita evolução tenha sido alcançada, o mercado secundário de Magic ainda é um mercado considerado extremamente volátil, pois ainda existem muitos problemas a serem ordenados, como os constantes buyouts, manipulações maliciosas e outros problemas de distribuição e de estoque que ainda são muito presentes. Terceiro, o conhecimento acerca da jogabilidade de um card é muito importante, pois a força de um card, sua rotação em ciclos e formatos, bem como a sua possibilidade de ban, influencia diretamente na demanda, procura do mesmo na esfera do público que falamos, que é caracterizado como jogadores. Senhores, essas são algumas informações básicas acerca da dinâmica do mercado de Magic. Espero que tenham gostado. Caso tenham achado as informações relevantes, não deixem de se inscrever, curtir, compartilhar. Um forte abraço do Júlio e até a próxima.